Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será O Cordeiro que foi morto. O texto que faz parte, ou que serve como base para o nosso estudo de hoje, um deles, porque existe uma grande quantidade de textos aqui, é Apocalipse capítulo 5, verso 6, que diz: Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos no meio dos 24 anciãos. Antes de podermos aprofundar aqui nesse tema, nessa temática, eu gostaria de convidá-lo para poder orar comigo. Você sabe que dentro da nossa comunidade de oração, aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, todos os dias recebemos dezenas, às vezes até centenas de pedidos de oração. Aliás, eu agradeço muito àqueles que têm nos acompanhado, que têm orado e que também têm deixado ali a sua mensagem, dizendo: olha, estou orando por fulano, por Beltrano. Isso faz uma diferença tão grande para quem está passando pelo vale da sombra da morte. Eu já tenho mencionado aqui algumas vezes alguns testemunhos que eu tenho recebido de pessoas que têm me dito: pastor, olha, estava passando um momento muito difícil, mas uma pessoa que eu nem conheço mencionou lá no canal que estava orando por mim, isso me deu tanto alento. Eu te desafio a ser um consolador, além de um intercessor. Porque quando você intercede, você está orando por alguém. Mas quando você manda uma mensagem dizendo: eu estou orando por você, você está sendo um consolador para aquele que está passando por um momento difícil. É tão bom saber que tem alguém que está mencionando o nome dele junto de Deus. Faça isso. Agora, eu te convido para poder orar comigo. Pai do céu, obrigado, porque em tua palavra descobrimos que estamos realmente vivendo os tempos do aparecimento de Jesus. Te pedimos que hoje, ao estudarmos a tua palavra, que Cristo Jesus, bem como o sacrifício que fez por nós na cruz do Calvário, que seja completamente exaltado diante de nós. E que esse amor por Cristo e esse amor de Cristo que nos constrange a viver em comprometimento com Ele. Também te pedimos, Pai, por esse amor de Cristo, que o Senhor ouça os clamores que foram colocados no nosso canal e, ao mesmo tempo, aqueles que estão no coração dos seus filhos. Nós cremos que o Senhor tem interesse em ouvir e responder, mas já dizemos de antemão que, apesar de querermos muito a tua resposta, apesar de termos pedido algumas coisas, se isso não for bom para nós, nós abrimos mão do que estamos pedindo para receber o que o Senhor tem a nos dar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O livro do Apocalipse é um livro com muitas imagens, com muitos símbolos. Durante todo esse trimestre, nós mencionamos várias vezes que o livro do Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica, figurada, porque a mensagem que ele tinha era tão relevante que os inimigos de Deus e da igreja teriam destruído esse livro se a sua mensagem viesse sem filtro. Então, para preservar o próprio livro, o Senhor Deus, ele permitiu que a sua mensagem fosse envolvida em símbolos, para que pudesse chegar até você e a mim hoje em dia. Pois bem, apesar de todos os símbolos que são usados, desde o capítulo 1 do livro do Apocalipse até o final, o símbolo que mais se repete é o símbolo do cordeiro. Até porque, logo na introdução do livro do Apocalipse, o João, ele recebe a informação de que essa é a revelação de Jesus Cristo. O que aparece no Apocalipse é revelação que Cristo Jesus tem a fazer para o seu povo no decorrer da história, desde o momento em que a igreja foi estabelecida pelos apóstolos até o momento da sua vinda, até a restauração de todas as coisas depois do milênio, até a terra renovada, final do pecado. É uma revelação que Cristo Jesus tem para poder fazer para a humanidade. Isso tem que ficar claro para a gente. Então, o personagem principal do Apocalipse é ninguém menos do que o Cristo Jesus. Não é o dragão, não é a besta, não é o sinal da besta, não é o falso profeta, não é de forma alguma nem a mulher vestida de branco ou a mulher vestida de escarlate. Não são as trombetas, não são os selos, não é nem mesmo qualquer outro símbolo que possa aparecer no contexto do Apocalipse. É ninguém menos do que o cordeiro que foi morto. O texto que nós lemos aqui exalta o momento da entronização de Cristo Jesus. Quando depois de ter subido ao céu, ele se apresenta diante do Pai. João está vendo essa cena.
E ele vê o momento em que o livro contendo os termos para que a redenção da humanidade seja efetuada está na mão do Pai. E um anjo poderoso pergunta quem é digno de abrir o livro e romper os selos. Mas não havia ninguém na terra, no céu ou no universo capaz de abrir o livro, porque tinha que ser um parente de Adão com condições de pagar o preço. E o preço exigido era a morte eterna. Somente Deus poderia pagar o preço, mas como Deus poderia pagar o preço se ele não era parente em carne e sangue de Adão? Por isso, nessa altura, enquanto João chora desesperadamente, um dos 24 anciãos coloca a mão no ombro de João e diz, ei, não chore. E olha de novo, e quando ele olha, entre o trono e os 24 anciãos, havia um cordeiro como tendo sido morto. Ele estava de pé diante do Pai. E agora todas as hostes dizem, ele é digno, porque ele morreu e com o seu sangue ele comprou pessoas de toda nação, tribo, língua e povo para Deus e para o seu Cristo. Ele é descrito como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Jessé. Ou seja, ele ao mesmo tempo é parente de Adão e ao mesmo tempo ele é Deus. Essa é a linguagem mais linda. Quando finalmente o pecado tiver sido banido do nosso planeta, a única coisa que vai sobrar dessa história de pecado, dessa história de tristeza, dessa história de rebelião que aconteceu no universo e também aqui no nosso planeta, serão as marcas nas mãos, nos pés, no lado e na fronte de Cristo Jesus. Essas marcas ele carregará por toda a eternidade, como um troféu da vitória que ele teve, não apenas sobre a rebelião, mas sobre as acusações que foram feitas contra Deus. Essas são as marcas do amor, as marcas de um Deus que se importa. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é um texto realmente fantástico, de Ángel Manuel Rodrigues, que diz assim, devemos colocar intencionalmente o cordeiro que foi morto no centro de nossas doutrinas e nossa missão, e no cerne de cada sermão que pregamos, cada artigo que escrevemos, cada oração que fazemos, cada canção que cantamos, cada estudo bíblico que damos, e em tudo que fazemos, que o amor revelado pelo Cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive também a cuidar do mundo. Você já parou para poder pensar se essa fosse uma realidade na nossa vida, nas nossas igrejas? Quando você olha para a cruz e percebe o amor de Cristo por aqueles que o estavam matando, você imagina que esse Cristo na cruz, o Cordeiro que foi morto, se esse tema permeasse as nossas comissões, quando algum dos nossos irmãos e irmãs acaba errando, acaba caindo em pecado? Quanto amor envolveria o momento em que a punição fosse aplicada? Imagina que a cruz do Calvário fosse colocada no centro de cada sermão. Quanto amor, quanta voz embargada haveria quando o pregador precisasse chamar a atenção da sua comunidade, das pessoas do seu auditório, dos seus ouvintes. Imagina que a cruz do Calvário estivesse presente em cada casa e o cordeiro que foi morto estivesse ali. Quando marido e esposa tivessem que lidar um com o outro, ou como quando pai e mãe tivessem que lidar com seus filhos, ou os filhos com os pais. Quanto amor estaria envolvido nesse processo todo. Eu achei fantástica o último parágrafo que o pastor Mark Finley colocou na lição de hoje. Ele diz assim, em meio às imagens de bestas perigosas, de um dragão que faz guerra, de pragas, de perseguição e da marca da besta, permanece à frente, no centro e em todas as partes o cordeiro que foi morto. No fim das contas, as 3 mensagens angélicas são sobre ele somente. É sobre o que ele fez por nós, está fazendo por nós e fará até o final da história da salvação. Louvado seja o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, que venceu a morte e salvará todos aqueles que se apegarem a ele. Eu preciso falar com você, meu querido amigo, que até esse presente momento estudou comigo essa lição da Escola Sabatina. Nesse momento, eu queria que o amor de Cristo te constrangesse.
Nós tentamos trabalhar durante as últimas semanas, durante esse trimestre, mostrando para você o perigo que nós corremos quando olhamos para o tempo em que vivemos. O juízo está acontecendo no santuário celestial. É o último momento de graça da parte de Deus. Mas se você não olhar para tudo isso e enxergar o amor do Cordeiro estendendo os braços na cruz, não foram os pregos que prenderam Cristo à cruz, foi seu amor por você e por mim. O que faremos diante desse amor? Eu te incentivo em nome de Jesus a dizer para ele agora: Senhor, o teu amor me constrange. Quero viver para ti, eu quero que a tua graça me alcance, me transforme e faça de mim alguém que ouvirá dos seus lábios: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Que essa seja a sua realidade. Eu estudo a lição. E você?